Você sente que a tristeza te prende em um ciclo invisível, drenando sua energia e obscurecendo seu caminho. E se eu te dissesse que desde 1925 existe um método secreto e poderoso, revelado por Annie Besant, capaz de transformar essa tristeza em um impulso vibracional para a sua libertação interior? Neste vídeo, você vai descobrir uma sabedoria teosófica rara, esquecida pelo tempo, que atua como uma chave para vencer a tristeza e ativar uma frequência de luz profunda dentro de você. Prepare-se para uma experiência transformadora, uma jornada que poucos conhecem, mas que pode mudar a sua vida para sempre. Além disso, no final, vou compartilhar uma técnica prática, profunda e rara, que somente os iniciados tiveram acesso. Uma ativação energética capaz de desbloquear seu fluxo interior e começar a dissolver a tristeza de forma real e duradoura. Você está pronto para essa transformação? Você já percebeu como, em certos momentos, a tristeza parece ter mais textura que o próprio ar? Como se fosse uma neblina espessa que envolve os sentidos, reduz a luz e faz o tempo se arrastar. Muitos tentam dissipá-la correndo atrás de distrações, mas raros são aqueles que se sentam diante dela e perguntam: o que você quer me mostrar? É aqui que a teosofia se destaca. Não para negar o que sentimos, mas para decifrar o código oculto que cada emoção carrega. E a tristeza, ela é uma mensageira vestida de silêncio. A maioria acredita que a tristeza é um defeito, algo a ser eliminado o mais rápido possível. Mas segundo Besant e os mestres que a precederam, esse é um dos maiores equívocos herdados de condicionamentos coletivos. A tristeza não é ausência de vida, é a pulsação da alma se reorganizando para um próximo salto. Não é uma pedra no caminho, mas o próprio portal. E quem tenta evitá-lo perde a chave que estava procurando. Essa chave não se encontra nas falas comuns da psicologia de superfície, mas no mergulho direto no núcleo vibracional do ser. Agora, feche por um instante os olhos da mente e imagine: se a sua tristeza tivesse uma cor, qual seria? Um azul profundo? Um cinza prateado? Um dourado que se esconde? Essa visualização não é um jogo mental, é um ato de invocação da linguagem do corpo sutil. No instante em que damos forma à emoção, ela se torna menos densa, mais conversável. Isso é exatamente o que os antigos ensinavam, que a imagem é o idioma da alma. Os Vedas descrevem estados emocionais como correntes de prana, energia vital, que assumem diferentes frequências conforme nosso estado de consciência. A tristeza para eles não era um erro, mas um fluxo mais lento do rio, um momento em que a alma recolhe-se para consolidar lições. No hermetismo egípcio, essa fase era comparada ao momento do pôr do sol, onde a luz não desaparece, mas mergulha no submundo para renascer ao amanhecer. Besant reconheceu essa ponte entre Oriente e Ocidente e fez dela uma das colunas de sua filosofia prática. Hoje a neurociência começa a perceber algo que os teósofos já sabiam há mais de um século, que a tristeza altera a frequência neural de forma tão única que pode gerar uma percepção mais aguçada de si mesmo. Estudos sobre ondas cerebrais mostram que estados de melancolia profunda aumentam a atividade em regiões associadas à reflexão e à criatividade. Ou seja, dentro do que muitos chamam de baixa vibração, há uma matriz fértil para a gênese de algo inteiramente novo. Por isso, neste momento, permita-se sentir o que sente. Respire, como quem respira pela alma, e não pelos pulmões. Inspire como se trouxesse do éter uma nova cor, um novo som. Expire como quem entrega ao universo o que já cumpriu seu papel. Essa microprática, mesmo que dure segundos, é uma invocação ao campo sutil onde Annie Besant caminhava com maestria. Mas existe algo ainda mais profundo: a compreensão de que a tristeza carrega uma assinatura única, como se fosse uma impressão digital energética. Nenhuma tristeza é igual à outra, porque cada uma se origina de um ponto diferente da sua história espiritual. Besant, influenciada pela visão de Helena Blavatsky, dizia que reconhecer a assinatura de uma emoção é como identificar a nota exata que ela toca no instrumento da alma.
E quando reconhecemos a nota, podemos modulá-la. Agora imagine-se caminhando por um templo invisível. As paredes não são feitas de pedra, mas de memórias cósmicas. Você percebe que, a cada passo, o ar muda de densidade. Esse é o campo no qual a tristeza se dissolve. Não porque a expulsa, mas porque encontra seu lugar na arquitetura da consciência. Essa visão, segundo relatos da sociedade teosófica, era comum nos exercícios internos de seus membros mais avançados. No sufismo, há um conceito chamado choro de Allah, não no sentido humano de lágrimas, mas como uma expressão de amor tão intensa que se manifesta em forma de saudade. É uma tristeza divina, que não busca consolo, mas união. É impossível não sentir a proximidade entre essa ideia e o que Besant via na tristeza humana. Um chamado para retornar ao centro. E mesmo com toda essa sabedoria milenar, ainda há algo que quase ninguém ousa tocar. Existe um ponto, uma microfenda na psique, onde a tristeza e a alegria são a mesma força, apenas em frequências diferentes, como duas faces de uma mesma moeda cósmica. Os taoístas descrevem isso como o momento em que o Yin começa a se transformar em Yang, o instante infinitamente pequeno em que a noite começa a amanhecer. Por isso, ao invés de lutar contra o que sente, comece a observá-lo como quem assiste a um rio se mover. Não apresse o fluxo, não tente represá-lo, apenas testemunhe. A testemunha é a posição da alma que está acima do ciclo das marés emocionais. E quando você se coloca aí, algo começa a mudar. Não pela força, mas pela liberação. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Há um núcleo vibracional onde essa energia se transmuta sem esforço, como o chumbo que se torna ouro na alquimia. A maioria não sabe como acessá-lo, porque este conhecimento foi mantido como um segredo ritual desde os tempos antigos. Mas no final, você vai receber uma técnica que Annie Besant preservou, passada de boca a ouvido entre os verdadeiros buscadores, e que nunca foi revelada ao público comum. Mas antes de prosseguirmos mais fundo, é preciso compreender que o que estamos explorando agora não é mera filosofia. É um território vivo, pulsante, onde cada palavra age como um selo energético que altera o campo de quem ouve. Annie Besant sabia disso. Ela não escolhia seus termos ao acaso. Cada frase era moldada como um mantra silencioso, projetado para penetrar além do intelecto, alcançar o subconsciente e, dali, irradiar mudanças sutis. Quando você lê ou ouve algo com essa qualidade, não é apenas informação, é transmutação vibracional. Pense por um momento, quantas vezes em silêncio sua mente repete frases que você nem percebe que gravou. Palavras lançadas por alguém há anos ainda ecoam no seu campo interior. Isso acontece porque tudo que recebemos é codificado, registrado e guardado em camadas da mente que raramente são visitadas. Besant dizia que, para vencer a tristeza, é preciso reprogramar o código invisível da emoção. E esse código não é acessado pela razão, mas pela frequência que carregamos ao pronunciar ou ouvir algo. Feche os olhos internos e sinta sua respiração agora. Observe como o ar entra não apenas pelas narinas, mas por cada poro. Imagine que, ao inspirar, você puxa não ar, mas uma luz suave que envolve a tristeza e lhe oferece um lugar seguro para se expressar. Essa simples mudança de imagem cria um microcampo de aceitação, onde a emoção se sente ouvida e, ao se sentir ouvida, começa a se transformar. É o mesmo princípio que o sufismo aplica quando canta o zikr, a repetição de um nome sagrado, até que ele se torne a respiração da própria alma. No Egito Antigo, havia rituais dedicados à noite do coração silencioso, um momento em que os sacerdotes se retiravam para as câmaras internas do templo e permaneciam em profunda quietude, permitindo que a tristeza da comunidade fosse absorvida e transmutada em força para as próximas colheitas. Besant estudou registros como esses, percebendo que o processo não era de anulação, mas de conversão. A energia não morre, ela muda de forma. A tristeza, quando recebida com reverência, torna-se uma das mais poderosas forças de criação. A física moderna confirma esse princípio de outra maneira.
A energia não pode ser destruída, apenas transformada. O que os místicos chamavam de transmutação é, na linguagem científica, mudança de estado. E quando entendemos isso, percebemos que lutar contra a tristeza é tão inútil quanto lutar contra o vento. O que podemos fazer é ajustar a vela interna para que ele nos leve a outro destino. Agora, visualize-se em um espaço amplo, sem paredes, onde tudo é feito de luz em movimento. À sua frente surge uma figura serena, que não precisa falar para que você a reconheça. É a sua própria consciência superior, o aspecto de si mesmo que nunca foi ferido. Essa presença segura olha para a sua tristeza sem medo, sem julgamento. Você percebe que quando ela a toca, a emoção muda de cor, tornando-se mais clara, mais leve, quase líquida. Essa é a alquimia emocional em ação. E você é tanto o alquimista quanto o laboratório. Besant costumava dizer que a tristeza é um mestre disfarçado e que quem foge dela foge também de uma parte essencial do próprio despertar. Jung diria algo semelhante ao afirmar que aquilo a que resistimos persiste. É como se a psique tentasse, repetidas vezes, entregar a mesma lição até que finalmente a aceitemos. E quando aceitamos, o ciclo se fecha, liberando uma imensa quantidade de energia que estava presa. No taoísmo, a ideia é ainda mais poética. Toda emoção é como uma estação do ano interna. A tristeza é o outono, tempo de soltar folhas, de permitir que o que não serve mais retorne à terra para ser transformado em alimento. Resistir ao outono interno é como tentar impedir que as folhas caiam, desgastante, inútil e contrário à harmonia da vida. Ao entender isso, o coração relaxa e a tristeza encontra seu próprio ritmo de passagem. Sinta agora o seu corpo, como se cada célula fosse um pequeno templo. Perceba que a tristeza não está em todo o seu ser. Ela é apenas um visitante em um cômodo específico. Você não precisa expulsá-la, apenas abrir as janelas para que a luz entre. Essa luz pode vir de uma lembrança boa, de um gesto de bondade recebido ou dado, de um momento em que você se sentiu parte de algo maior. E aqui chegamos a um ponto delicado. A tristeza, quando não reconhecida, cria raízes profundas que distorcem a percepção do mundo. Mas quando reconhecida, torna-se um mapa. Ela aponta para as áreas da vida que pedem expansão, mudança, novos significados. É como um alarme suave que diz: aqui, algo não está alinhado com sua verdadeira essência. Besant entendia isso como poucos e ensinava que, ao seguir o fio da emoção até sua origem, a pessoa invariavelmente chegaria ao núcleo do próprio ser. Mesmo assim, estamos apenas arranhando a superfície desse campo. Existe uma prática secreta, transmitida por Besant e preservada em círculos fechados desde 1925, que atua diretamente na frequência onde a tristeza nasce, dissolvendo-a não por combate, mas por integração. É algo que poucos tiveram acesso e que no final deste encontro você vai conhecer. Então vamos seguir, porque cada palavra aqui é como um fio de ouro que costura o seu campo interno de volta à harmonia. A tristeza, sob o olhar teosófico, é como uma camada de poeira cósmica sobre o espelho da alma. Não é o espelho que está danificado, apenas obscurecido. Annie Besant dizia que o erro está em tentar polir essa poeira com agressividade ou pressa, porque isso só espalha mais a opacidade. É preciso soprar a poeira com delicadeza, com o sopro do entendimento, para que o reflexo volte a aparecer por si mesmo. E soprar, nesse sentido, não é um ato físico, mas vibracional. É lembrar-se de que você é mais vasto do que qualquer estado emocional temporário. Se observarmos bem, a tristeza sempre chega trazendo um convite, e esse convite é quase sempre o mesmo: mergulhar mais fundo no mistério de quem somos. A diferença entre os que aceitam e os que recusam é que, para uns, a tristeza se torna mestra, para outros, se torna prisão. Perceba como a sua mente reage ao ouvir isso. Talvez surja resistência, talvez uma voz interna diga: mas eu não quero conviver com a tristeza, eu quero que ela vá embora. É natural.
A psique foi treinada por condicionamentos coletivos a evitar qualquer sensação que ameace o conforto imediato. Mas, ironicamente, é nesse desconforto que estão os portais de maior poder. Helena Blavatsky, precursora e inspiração de Besant, alertava que o caminho da iniciação nunca é pavimentado com flores, mas com espinhos que se tornam pétalas aos olhos treinados para ver. E aqui, olhos treinados não são os olhos do corpo, mas os olhos da consciência, capazes de ver através da aparência das coisas. No sufismo, há uma máxima: o ferimento é onde a luz entra. Essa frase ecoa em diversas tradições porque toca um ponto universal da experiência humana. A fissura emocional não é apenas dor, é abertura. A tristeza cria essas fissuras, e nelas a luz do entendimento penetra com mais força do que em qualquer estado de euforia artificial. Besant, estudando tanto o sufismo quanto o Vedanta, compreendeu que a tristeza, se atravessada com consciência, se torna um acelerador espiritual, uma espécie de salto quântico interior que reposiciona todo o nosso campo de percepção. Experimente agora imaginar que a sua tristeza é um lago profundo, mas completamente calmo. A superfície reflete o céu, e quanto mais você olha, mais percebe que há algo além daquele reflexo. É como se o lago fosse uma lente para outra dimensão. Essa imagem, usada em exercícios internos da sociedade teosófica, ensina que a imobilidade emocional não é estagnação, mas preparação. Como a semente que repousa antes de romper a casca, a tristeza repousa para gerar algo novo. Esse algo novo pode ser um insight, um chamado, uma mudança de rota, mas só se revelará a quem permanecer presente o suficiente para ouvir. Do ponto de vista da neurociência contemporânea, a tristeza ativa redes neurais ligadas à memória autobiográfica, permitindo que façamos conexões mais profundas entre eventos passados e significados atuais. É por isso que, em momentos de melancolia, recordamos detalhes e nuances que passariam despercebidos na correria do cotidiano. Hanni Besant via isso como a própria alma reorganizando o seu arquivo interno, removendo padrões que não servem mais e reinstalando outros mais alinhados à missão espiritual do indivíduo. Se eu pudesse levá-lo agora para um templo antigo na Índia, você veria sacerdotes sentados em silêncio, olhos semicerrados, como se conversassem com algo invisível. Não há pressa, não há fuga, apenas a presença total diante do que se manifesta. Esse é o mesmo princípio que pode ser aplicado aqui e agora. Não correr da tristeza, mas sentar-se diante dela como diante de um oráculo. Ao fazer isso, você percebe que a emoção começa a se comunicar de forma simbólica, revelando imagens, memórias, sensações. É nesse ponto que o diálogo se inicia, e todo diálogo verdadeiro é, por natureza, transformador. Na tradição hermética, existe o conceito de solve et coagula, dissolver para depois unir. A tristeza cumpre exatamente essa função. Ela dissolve uma forma antiga de perceber a vida para que uma nova possa se formar. Resistir à dissolução é atrasar a união. A alquimia emocional começa quando entendemos que cada lágrima não é perda, mas purificação, lavando os fragmentos que já não pertencem ao nosso caminho. Besant descrevia esse processo como o lavar do ouro antes de ser aquecido pelo fogo da transformação. Agora volte-se para dentro e perceba onde no seu corpo a tristeza se manifesta mais intensamente. Pode ser no peito, nos ombros, no estômago. Coloque a atenção ali como quem coloca as mãos sobre algo precioso. Essa atenção, sozinha, já altera a vibração da área. Não há necessidade de palavras, apenas presença. É dessa presença que falavam os místicos ao dizer que o simples ato de testemunhar cura mais do que 1000 atos de resistência. O taoísmo nos lembra que cada emoção carrega um elemento da natureza. A tristeza é associada ao metal, resistente, mas maleável ao calor certo. Isso significa que a tristeza não é para ser quebrada, mas moldada. O calor, nesse caso, é a atenção consciente. Quando aplicamos atenção amorosa à tristeza, ela se molda em compaixão, entendimento, clareza. Esse é um segredo que Hanni Besant
transmitia aos seus estudantes mais próximos. Olhe para a tristeza como um artesão olha para o metal bruto, não para destruí-lo, mas para revelar a forma que já está dentro dele. E é curioso notar como, nas reuniões internas da Sociedade Teosófica, certas práticas eram dedicadas exclusivamente à transmutação de estados emocionais. Besant acreditava que, ao dominar esse processo internamente, a pessoa não apenas se libertava do peso da tristeza, mas se tornava um canal para auxiliar outros. Ela via isso como parte da missão do verdadeiro buscador: não guardar a luz apenas para si, mas permitir que ela flua em todas as direções. Mesmo com tudo isso, existe um ponto ainda mais oculto, um nível tão profundo que quase nenhum buscador ousa explorar sem guia. É o núcleo onde a tristeza se dissolve antes mesmo de nascer. Um campo onde todas as emoções são apenas ondas suaves no oceano da consciência. Esse campo não está em algum lugar distante, mas dentro de você. E é nele que uma técnica rara, preservada desde 1925 e passada apenas entre iniciados, atua com precisão. Essa técnica não apenas reorganiza a energia da tristeza, mas também desperta um estado de clareza que muitos chamariam de iluminação temporária. No final você vai receber esse conhecimento e, quando aplicar, entenderá por que tão poucos tiveram acesso a ele até hoje. E mesmo assim, por mais que já tenhamos aberto tantas portas, ainda estamos nos corredores externos desse templo. Há câmaras mais internas, onde a própria natureza da emoção se revela como pura luz em movimento, e é para lá que ainda vamos seguir. Então vamos seguir, porque cada palavra aqui é como um fio de ouro que costura o seu campo interno de volta à harmonia. A tristeza, sob o olhar teosófico, é como uma camada de poeira cósmica sobre o espelho da alma. Não é o espelho que está danificado, apenas obscurecido. Annie Besant dizia que o erro está em tentar polir essa poeira com agressividade ou pressa, porque isso só espalha mais a opacidade. É preciso soprar a poeira com delicadeza, com o sopro do entendimento, para que o reflexo volte a aparecer por si mesmo. E soprar, nesse sentido, não é um ato físico, mas vibracional. É lembrar-se de que você é mais vasto do que qualquer estado emocional temporário. Se observarmos bem, a tristeza sempre chega trazendo um convite, e esse convite é quase sempre o mesmo: mergulhar mais fundo no mistério de quem somos. A diferença entre os que aceitam e os que recusam é que, para uns, a tristeza se torna mestra, para outros, se torna prisão. Perceba como a sua mente reage ao ouvir isso. Talvez surja resistência. Talvez uma voz interna diga: mas eu não quero conviver com a tristeza. Eu quero que ela vá embora. É natural. A psique foi treinada por condicionamentos coletivos a evitar qualquer sensação que ameace o conforto imediato. Mas, ironicamente, é nesse desconforto que estão os portais de maior poder. Helena Blavatsky, precursora e inspiração de Besant, alertava que o caminho da iniciação nunca é pavimentado com flores, mas com espinhos que se tornam pétalas aos olhos treinados para ver. E aqui, olhos treinados não são os olhos do corpo, mas os olhos da consciência, capazes de ver através da aparência das coisas. No sufismo, há uma máxima: o ferimento é onde a luz entra. Essa frase ecoa em diversas tradições porque toca um ponto universal da experiência humana. A fissura emocional não é apenas dor, é abertura. A tristeza cria essas fissuras, e nelas a luz do entendimento penetra com mais força do que em qualquer estado de euforia artificial. Besant, estudando tanto o sufismo quanto o Vedanta, compreendeu que a tristeza, se atravessada com consciência, se torna um acelerador espiritual, uma espécie de salto quântico interior que reposiciona todo o nosso campo de percepção. Experimente agora imaginar que a sua tristeza é um lago profundo, mas completamente calmo. A superfície reflete o céu, e quanto mais você olha, mais percebe que há algo além daquele reflexo. É como se o lago fosse uma lente para outra dimensão. Essa imagem, usada em exercícios internos da sociedade teosófica, ensina que a imobilidade emocional não é estagnação,
mas preparação. Como a semente que repousa antes de romper a casca, a tristeza repousa para gerar algo novo. Esse algo novo pode ser um insight, um chamado, uma mudança de rota, mas só se revelará a quem permanecer presente o suficiente para ouvir. Do ponto de vista da neurociência contemporânea, a tristeza ativa redes neurais ligadas à memória autobiográfica, permitindo que façamos conexões mais profundas entre eventos passados e significados atuais. É por isso que, em momentos de melancolia, recordamos detalhes e nuances que passariam despercebidos na correria do cotidiano. Annie Besant via isso como a própria alma reorganizando o seu arquivo interno, removendo padrões que não servem mais e reinstalando outros mais alinhados à missão espiritual do indivíduo. Se eu pudesse levá-lo agora para um templo antigo na Índia, você veria sacerdotes sentados em silêncio, olhos semicerrados, como se conversassem com algo invisível. Não há pressa, não há fuga, apenas a presença total diante do que se manifesta. Esse é o mesmo princípio que pode ser aplicado aqui e agora. Não correr da tristeza, mas sentar-se diante dela como diante de um oráculo. Ao fazer isso, você percebe que a emoção começa a se comunicar de forma simbólica, revelando imagens, memórias, sensações. É nesse ponto que o diálogo se inicia, e todo diálogo verdadeiro é, por natureza, transformador. Na tradição hermética, existe o conceito de solve et coagula, dissolver para depois unir. A tristeza cumpre exatamente essa função. Ela dissolve uma forma antiga de perceber a vida para que uma nova possa se formar. Resistir à dissolução é atrasar a união. A alquimia emocional começa quando entendemos que cada lágrima não é perda, mas purificação, lavando os fragmentos que já não pertencem ao nosso caminho. Besant descrevia esse processo como o lavar do ouro antes de ser aquecido pelo fogo da transformação. Agora volte-se para dentro e perceba onde no seu corpo a tristeza se manifesta mais intensamente. Pode ser no peito, nos ombros, no estômago. Coloque a atenção ali como quem coloca as mãos sobre algo precioso. Essa atenção, sozinha, já altera a vibração da área. Não há necessidade de palavras, apenas presença. É dessa presença que falavam os místicos ao dizer que o simples ato de testemunhar cura mais do que 1000 atos de resistência. O taoísmo nos lembra que cada emoção carrega um elemento da natureza. A tristeza é associada ao metal, resistente, mas maleável ao calor certo. Isso significa que a tristeza não é para ser quebrada, mas moldada. O calor, nesse caso, é a atenção consciente. Quando aplicamos atenção amorosa à tristeza, ela se molda em compaixão, entendimento, clareza. Esse é um segredo que Annie Besant transmitia aos seus estudantes mais próximos. Olhe para a tristeza como um artesão olha para o metal bruto, não para destruí-lo, mas para revelar a forma que já está dentro dele. E é curioso notar como, nas reuniões internas da sociedade teosófica, certas práticas eram dedicadas exclusivamente à transmutação de estados emocionais. Besant acreditava que, ao dominar esse processo internamente, a pessoa não apenas se libertava do peso da tristeza, mas se tornava um canal para auxiliar outros. Ela via isso como parte da missão do verdadeiro buscador. Não guardar a luz apenas para si, mas permitir que ela flua em todas as direções. Mesmo com tudo isso, existe um ponto ainda mais oculto, um nível tão profundo que quase nenhum buscador ousa explorar sem guia. É o núcleo onde a tristeza se dissolve antes mesmo de nascer. Um campo onde todas as emoções são apenas ondas suaves no oceano da consciência. Esse campo não está em algum lugar distante, mas dentro de você. E é nele que uma técnica rara, preservada desde 1925 e passada apenas entre iniciados, atua com precisão. Essa técnica não apenas reorganiza a energia da tristeza, mas também desperta um estado de clareza que muitos chamariam de iluminação temporária. No final você vai receber esse conhecimento e, quando aplicar, entenderá por que tão poucos tiveram acesso a ele até hoje. E mesmo assim,
por mais que já tenhamos aberto tantas portas, ainda estamos nos corredores externos desse templo. Há câmaras mais internas onde a própria natureza da emoção se revela como pura luz em movimento. E é para lá que ainda vamos seguir. Então seguimos, porque é justamente nesse ponto que a mente comum começa a se perder, mas o buscador verdadeiro começa a se encontrar. A tristeza, quando compreendida pela lente da teosofia, deixa de ser apenas uma emoção e se revela como uma iniciação silenciosa. Annie Besant dizia que cada emoção é como um guardião de portal. Se você a enfrenta com hostilidade, ela se fecha. Se a aborda com reverência, ela se abre e revela a passagem oculta para outro estado de consciência. É assim com a tristeza. Ela não está ali para lhe deter, mas para lhe testar, para verificar se sua presença é forte o suficiente para atravessar. E atravessar aqui não significa pular ou fugir, mas caminhar por dentro, sentindo cada passo como quem atravessa um corredor de sombras que, na verdade, conduz à luz. Imagine que sua vida é um templo antigo e que cada sala representa um estado emocional. A sala da tristeza é escura à primeira vista, mas conforme você se acostuma à penumbra, percebe que há inscrições nas paredes, símbolos gravados que só se revelam a quem permanece ali tempo suficiente. Esses símbolos são lições, memórias, lembranças de quem você já foi e de quem pode se tornar. A pressa em sair dessa sala é o que faz com que a maioria nunca leia as mensagens gravadas nela. Besant chamava isso de arquivos internos da alma e dizia que são acessíveis apenas a quem aceita sentar-se com aquilo que teme sentir. No sufismo, existe a imagem de um viajante que atravessa um deserto guiado apenas pela estrela da manhã. O deserto é a tristeza, árido e silencioso, e a estrela é a lembrança de que há algo maior guiando cada passo. Essa lembrança é o que impede o viajante de se perder, e é justamente essa âncora de sentido que a prática teosófica oferece. Besant entendia que, sem um norte interno, a tristeza se torna um labirinto, mas com um norte, ela se torna apenas um caminho mais silencioso para a mesma chegada. Se olharmos para a alquimia, vemos que o chumbo, pesado, denso, precisa passar pelo fogo para se tornar ouro. A tristeza é o chumbo emocional e o fogo é a consciência aplicada. Sem fogo, o chumbo permanece como é. Com o calor certo, ele revela seu ouro interno. E é aqui que entra um dos princípios mais belos da teosofia. Não há emoção inútil, não há estado interno que seja um erro. Tudo, absolutamente tudo, é matéria-prima para a transformação. O que difere o iniciado do homem comum é apenas a forma como lida com essa matéria-prima. Agora respire fundo e sinta como sua presença se expande ao simplesmente permitir que as palavras encontrem eco no seu corpo. Não se trata de entender tudo com a mente, mas de deixar que a vibração alcance lugares que talvez nem você sabia que guardava. Besant acreditava que o ensinamento verdadeiro não é o que informa, mas o que desperta. E a tristeza, paradoxalmente, é um dos maiores despertadores que existem. Ela rasga o véu do cotidiano e nos obriga a olhar para o que realmente importa, ainda que o façamos de maneira lenta e silenciosa. No taoísmo, a tristeza é o ponto onde o yin está em seu ápice, prestes a se transformar em yang. É a noite mais escura, não porque a luz desapareceu, mas porque está prestes a nascer novamente. Essa perspectiva muda tudo. Você não está no fim, está no instante anterior ao renascimento. É como a semente que se quebra no escuro para que a vida possa emergir. Esse é o ponto onde muitos desistem, mas é também onde o buscador consciente permanece, sabendo que a passagem está próxima. Se você pudesse ver agora o que Besant via, entenderia que a tristeza é como um sino de cristal tocado por dentro. Ela vibra em uma frequência que reverbera no espaço inteiro da sua alma, e essa vibração chama coisas de volta para você. Memórias, compreensões, visões. Algumas dessas coisas podem doer no momento em que retornam, mas todas carregam um pedaço do que você precisa para a próxima etapa. E se tiver coragem para receber cada uma delas, perceberá que estava sempre se preparando para isso.
Nas práticas internas da sociedade teosófica, havia exercícios de imaginação ativa, inspirados tanto nos ensinamentos védicos quanto nas ideias de Jung. Um deles consistia em visualizar a tristeza como uma figura, um ser com forma e expressão, e dialogar com ela. Não para mandá-la embora, mas para perguntar: qual é a sua função na minha vida agora? Esse diálogo, segundo os relatos, frequentemente revelava verdades que o praticante não conseguia acessar de nenhuma outra maneira. É um ato de humildade espiritual, reconhecer que até as emoções mais difíceis têm sabedoria a oferecer. E é preciso dizer, isso não é um processo rápido. A tristeza não se dissolve no mesmo ritmo de uma distração. Ela se move como a lua, lenta, silenciosa, regendo marés que só percebemos com o tempo. Mas é justamente essa lentidão que permite que a transformação seja profunda e duradoura. Annie Besant insistia que os buscadores aprendessem a respeitar o ritmo natural de cada emoção, porque forçar a mudança é como arrancar uma planta antes que a raiz esteja firme. Agora, sinta por um instante a diferença entre estar dentro da tristeza e observá-la de fora. Ao observá-la, você se coloca no lugar do eterno, e o eterno não se abala por estados temporários. Esse deslocamento de perspectiva é uma das chaves que Besant preservou e ensinou aos que estavam prontos. A compreensão de que você é o céu e as emoções são apenas nuvens, algumas mais densas, outras mais leves, mas todas passageiras. Mesmo assim, há um ponto além, um nível onde a própria tristeza deixa de existir como a conhecemos. É o espaço onde ela se revela como pura energia, neutra, aguardando apenas a intenção certa para assumir nova forma. É nesse ponto que uma técnica rara, guardada desde 1925, atua de maneira direta, transmutando não só a emoção atual, mas também as raízes antigas que a alimentam. Essa técnica passada de boca a ouvido entre iniciados é algo que no final deste encontro você vai receber, e ela mudará para sempre a forma como você se relaciona com o que sente. E ainda assim, mesmo sabendo disso, há muito mais para ser desvelado. Porque cada camada que retiramos revela outra, e é assim que o caminho se estende diante de nós, não como uma linha reta, mas como uma espiral que nos leva cada vez mais perto do centro, onde todas as emoções se encontram e se dissolvem na pura presença. Essa prática, que Annie Besant ensinava apenas a poucos discípulos preparados, começa com algo aparentemente simples: o recolhimento do olhar para dentro. Mas não é um fechar os olhos comum. É como se você voltasse a se enxergar não como o corpo físico que carrega agora, mas como uma chama viva, pulsando no centro do seu peito. Essa chama, no início, parece pequena, frágil, mas à medida que você respira, ela cresce. E cresce não porque força, mas porque você retira de cima dela os véus de tensão, de ansiedade, de resistência. É o mesmo princípio que os sufis chamam de lembrança do sopro original, o primeiro alento que nos ligou ao mundo e que carrega em si a memória de que viemos de um espaço de luz. Besant ensinava que a tristeza é, na verdade, um afastamento temporário dessa chama. Não é um mal em si, mas um sinal de que nos distanciamos da fonte de onde brota nossa vitalidade. Ela dizia: quando o homem sente que tudo ao seu redor perdeu o sentido, é porque perdeu o contato com o centro que dá sentido a tudo. A prática começa com recuperar esse contato, e isso se faz com um gesto interno que não pode ser forçado. É um permitir. Permitir-se ser observado por essa luz. Permitir-se ser atravessado por ela sem tentar controlá-la. Permitir-se ser visto pelo próprio ser interior. Imagine-se agora sentado diante de um lago tranquilo, e nesse lago você vê refletido não o rosto cansado que às vezes encara no espelho, mas a versão de si mesmo que já venceu todas as dores. Essa imagem não é uma invenção. É um registro real, porque em níveis mais profundos, essa versão já existe. Ela não é inalcançável, está apenas encoberta, e é para ela que a prática direciona sua atenção. Ao fixar o olhar interno nesse reflexo,
algo começa a se reorganizar. É como se fios soltos dentro de você fossem sendo religados a um tecido mais amplo e coeso. Nessa etapa, Besant recomendava a repetição silenciosa de uma frase curta, que funcionava como um selo vibracional. Tudo em mim retorna à fonte. Essa frase não é um desejo, é uma afirmação, um comando suave, mas absoluto. Ao repeti-la, você começa a sentir que as partes de si que estavam dispersas, memórias, fragmentos de atenção, pedaços da energia emocional, começam a voltar. E com essa volta, a tristeza perde o território que ocupava. Ela se desfaz não porque foi expulsa, mas porque não encontra mais onde se fixar. É interessante perceber que nesse processo não há luta, nenhum combate interno. É quase o oposto do que a mentalidade moderna ensina, que é enfrentar, dominar, suprimir. Aqui, o caminho é acolher, integrar e redirecionar. É exatamente assim que os antigos alquimistas trabalhavam com os metais. Eles não destruíam o material impuro, mas o colocavam num fogo sutil até que naturalmente tudo que não era essencial fosse separado e transmutado. A tristeza, nesse contexto, é como o chumbo. Pesada, densa, fria, mas sob o calor da consciência plena, ela cede, e no lugar dela surge o ouro da clareza e da força interior. Se você percebe, até aqui não falamos de eliminar a tristeza, mas de revelar seu outro lado. Esse outro lado é uma chave, e quando você a gira, abre-se um espaço dentro de si onde começa a perceber coisas que antes não via. Pequenos gestos de beleza, pequenas oportunidades de reconexão, caminhos que estavam escondidos. É como se a tristeza fosse um nevoeiro, e o ato de integrá-la acendesse uma luz que o dissipa lentamente, revelando que o que você buscava sempre esteve ao seu redor. Besant também alertava que, depois dessa prática, é comum que memórias antigas surjam. Situações que você achava que já havia esquecido podem reaparecer na mente. Isso não é retrocesso, é limpeza. É como quando você mexe na água de um lago e a lama sobe à superfície antes de se assentar de novo, mais clara. E é nesse ponto que você precisa de paciência consigo mesmo. O mundo moderno nos treinou para resultados imediatos, mas a alma opera em ciclos, e o ciclo da integração emocional não se apressa. O mais poderoso, porém, é o que vem depois, quando você se torna capaz de perceber a tristeza nos outros sem se perder nela. Isso cria um campo de influência silencioso, onde sua simples presença pode começar a suavizar a dor alheia. Não porque você vai dizer algo pronto ou dar conselhos, mas porque você transmite de forma invisível a lembrança de que existe um centro de luz dentro de cada ser e que ele está sempre acessível. E talvez seja esse o ponto mais profundo do método de Besant. Ele não é apenas para você, mas para todos que cruzarem o seu caminho. Porque quando alguém vê em seus olhos que a tristeza pode ser atravessada e transmutada, algo dentro dessa pessoa se abre para a mesma possibilidade. É como acender uma vela com outra. A luz se multiplica e nenhuma das duas se perde no processo. Ainda há um último elemento dessa prática que torna tudo mais intenso e transformador. Um passo que não é falado nos livros e que, quando aplicado, acelera a dissolução de qualquer emoção densa. E é exatamente sobre ele que vamos entrar agora. Esse último elemento, que Annie Besant reservava apenas aos que já haviam experimentado certo grau de estabilidade interior, é o que ela chamava de ancoragem silenciosa. Ele começa com algo que parece contraintuitivo. Em vez de tentar afastar-se da emoção densa, você se torna um ponto fixo dentro dela. É como se no meio de um mar agitado, você se transformasse na âncora que mantém o barco firme. Isso não significa afundar junto com a emoção, mas ser o eixo estável a partir do qual tudo ao redor pode se reorganizar. Para fazer isso, depois de ter passado pelas etapas anteriores, reconhecer a chama, permitir que a luz interna observe você e trazer de volta as partes dispersas de si, você simplesmente escolhe não se mover, não fisicamente, mas internamente.
A mente vai tentar correr para interpretações, memórias, justificativas. O corpo vai querer reagir com agitação ou apatia. Mas você permanece como quem assiste a uma tempestade, sabendo que ela não dura para sempre. É aqui que o treinamento se torna mais profundo, porque a tristeza, ao perceber que não consegue arrastá-lo, começa a perder sua força. Besant dizia que nesse momento há uma inversão de papéis. A emoção deixa de ser o centro e você se torna o centro. É um ponto em que muitos, sem perceber, sentem um alívio quase imediato. Não porque algo externo tenha mudado, mas porque pela primeira vez a energia que antes alimentava o turbilhão é redirecionada para sustentar a sua presença. E é exatamente nesse redirecionamento que a alquimia interna se completa. Nesse estado, ela recomendava usar o silêncio como ferramenta. Não silêncio apenas de palavras, mas de pensamentos que comentam tudo. É um silêncio vivo, ativo, como um lago tão calmo que reflete perfeitamente o céu. É nesse silêncio que novas percepções começam a surgir. E muitas vezes, a resposta para questões antigas aparece de forma simples, quase óbvia. O que antes parecia um labirinto emocional se revela como um caminho direto. Um dos efeitos mais curiosos dessa prática é que, ao manter essa ancoragem silenciosa, o corpo físico também responde. A respiração se aprofunda naturalmente, a tensão nos ombros diminui, o batimento cardíaco se harmoniza. É como se cada célula recebesse o recado de que não há mais ameaça, de que a vida pode fluir sem bloqueios. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você sustenta esse estado, mais ele se fortalece e menos a tristeza encontra brechas para se instalar. Besant comparava esse momento a um amanhecer interno. Não é um clarão repentino que cega, mas uma luz suave que cresce, iluminando tudo de maneira natural. A diferença é que, ao contrário do sol externo, que vem e vai todos os dias, essa luz interna pode ser mantida de forma constante, desde que você a alimente com presença. Que essa presença não é esforço, é atenção sem julgamento. Com o tempo, essa técnica começa a transformar não apenas como você lida com a tristeza, mas como você enxerga qualquer emoção. Raiva, medo, insegurança, todas passam a ser vistas como movimentos de energia que podem ser compreendidos e transmutados, em vez de combatidos ou negados. E aqui está o ponto crucial. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna o criador consciente do seu estado interno. E há um fenômeno quase mágico que ocorre quando essa transformação se estabiliza. As pessoas ao seu redor percebem, mesmo sem palavras, que algo mudou. É como se a sua presença comunicasse um código silencioso, lembrando a todos que existe um núcleo inviolável dentro de cada ser. E exatamente como uma melodia suave, que se ouve à distância e faz alguém parar para ouvir, essa vibração começa a tocar aqueles que entram em contato com você. Mas Besant alertava para um cuidado importante. Esse poder silencioso não deve ser usado para manipular ou forçar transformações nos outros. Ele atua por ressonância, não por imposição. É como um perfume no ar. Quem respira sente, mas você não precisa empurrá-lo para ninguém. Quando essa etapa final se integra, você descobre que a tristeza nunca foi inimiga, apenas um mensageiro que, quando compreendido, se dissolve. O que fica é um estado de clareza e presença que não depende de nada externo e que pode ser levado para qualquer situação, da mais simples à mais desafiadora. É nesse ponto que o método de N. Besant deixa de ser apenas uma prática e se torna um modo de existir. E há ainda um segredo mais profundo que poucas pessoas ousam aplicar, porque exige não apenas coragem, mas disposição para encarar o próprio vazio. É a fase em que você deixa de procurar a luz e descobre que sempre foi ela. Essa última revelação começa com uma desconstrução silenciosa de tudo o que você pensa saber sobre si mesmo. N. Besant dizia que, quando chegamos nesse ponto, é como se estivéssemos diante de um espelho que, de repente, não reflete mais o rosto, mas um espaço aberto, ilimitado. Não há forma definida, não há história pessoal, não há etiquetas. É desconcertante no início,
porque o ego procura desesperadamente algo para se agarrar, uma narrativa para continuar existindo. Mas se você sustenta o olhar nesse espelho, sem tentar preenchê-lo com nada, algo extraordinário acontece. Você percebe que não é o personagem que viveu tristezas e alegrias, mas a consciência que assistiu a tudo isso desde sempre. Essa constatação não é intelectual. Ela não vem de ler livros ou de acumular frases inspiradoras. É um reconhecimento direto, um sentir tão claro que dispensa qualquer explicação. É como acordar de um sonho e, no instante do despertar, perceber que todos os dramas e acontecimentos de lá eram apenas imagens na mente. Quando isso acontece, a tristeza perde qualquer poder porque já não encontra onde se apoiar. Ela pode até passar pela sua experiência, mas não consegue fixar residência. Besant enfatizava que esse estado não é uma fuga do mundo. Pelo contrário, é a entrada mais profunda nele, porque agora você age, fala e sente a partir de um ponto de inteireza, não mais como alguém que precisa preencher um vazio interno. E, curiosamente, isso não o torna frio ou distante. Ao contrário, sua compaixão se expande porque você vê que todos estão, de alguma forma, tentando voltar para essa mesma casa silenciosa dentro de si. Nesse ponto, o método deixa de ser uma prática com começo, meio e fim, e passa a ser uma postura natural diante da vida. Não há mais separação entre meditar e viver, entre buscar e encontrar. Cada instante se torna um espaço sagrado, cada respiração um lembrete de que você já é a própria fonte. E aqui está o detalhe mais transformador. Ao perceber-se como luz, você entende que ela não precisa ser fabricada, apenas reconhecida. Essa percepção muda tudo, inclusive o modo como você encara o tempo. Passado e futuro perdem a solidez que pareciam ter, e o presente deixa de ser apenas um ponto fugaz entre dois extremos. Ele se torna vasto, quase eterno. E nessa vastidão, a tristeza não consegue sobreviver, assim como uma sombra não sobrevive sob o sol do meio-dia. É nesse estado que Annie Besant dizia que a verdadeira liberdade começa, não aquela que depende de condições externas, mas a liberdade de ser, em qualquer circunstância, sem que o mundo defina o seu centro. Você se torna como uma chama que não se apaga, mesmo que ventos fortes tentem apagá-la. E ao viver assim, você percebe que a tristeza, a alegria, a perda e o ganho são apenas diferentes cores passando pela mesma tela. Nesse silêncio que tudo observa, não há mais necessidade de resistir ou de se apegar. Existe apenas a experiência pura que flui como um rio calmo, mesmo que a superfície tenha pequenas ondas. E talvez esse seja o maior presente do método: devolver-lhe a consciência de que você nunca esteve quebrado, apenas esquecido de quem realmente é. E quando essa lembrança se fixa, não há esforço algum para mantê-la. É como um perfume natural da alma, que simplesmente está ali, impregnando tudo o que você vive. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser como superar a tristeza e passa a ser como compartilhar essa luz sem palavras, apenas pela forma de existir. Se você quiser, posso continuar essa jornada descrevendo como Annie Besant aplicava esse estado de consciência em situações concretas e até em desafios extremos, mostrando como a prática se torna inabalável mesmo sob pressão. Ela aplicava esse estado de consciência como quem respira, sem esforço, sem cálculo, mas com uma presença que transformava qualquer ambiente em que entrava. Havia relatos de que, mesmo em momentos de crise política ou em reuniões repletas de tensão, sua energia parecia dissolver as resistências invisíveis. Não era porque ela falava mais alto ou tentava convencer com argumentos duros, mas porque carregava dentro de si um centro tão estável que ninguém conseguia ignorar. Era como estar diante de uma árvore antiga em meio a uma tempestade. As folhas podem até balançar, mas o tronco permanece imóvel, profundamente enraizado. Quando enfrentava desafios pessoais, Annie Besant não buscava refúgio em distrações ou justificativas. Ela trazia toda a atenção para o momento presente, como se estivesse diante de uma porta estreita, pela qual só se pode passar se deixar para trás todo o peso desnecessário. A tristeza
o medo e até o orgulho não tinham espaço nessa travessia. Ela compreendia que cada emoção difícil era apenas uma onda na superfície de um oceano imenso e silencioso. E esse oceano era sua verdadeira identidade. Muitos que conviviam com ela diziam que era impossível não sentir uma mudança interna apenas por estar perto. Havia algo no seu olhar que parecia atravessar as camadas superficiais e alcançar diretamente o núcleo da pessoa. Não era julgamento nem aprovação, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que faz alguém perceber: eu sou mais do que pensava ser. E nesse instante, mesmo que brevemente, a tristeza perdia a força. Essa prática silenciosa, invisível aos olhos comuns, não era fruto de talento especial, mas de constância. Besant dizia que não se chega a esse ponto por um único ato heróico, mas por pequenos gestos diários de presença, por escolher, repetidamente, não se perder no barulho mental. É como cultivar um jardim interno. Não basta plantar uma vez, é preciso cuidar, regar e proteger, mesmo quando o tempo parece desfavorável. Quando questionada sobre como manter essa clareza em meio a tantos estímulos, ela sorria e respondia que a chave não era controlar o mundo, mas deixar de reagir automaticamente a ele. Isso não significava apatia, mas um tipo de ação mais precisa, menos contaminada por impulsos. Assim, cada palavra, cada decisão, carregava um peso diferente, como se viesse de um lugar onde não há pressa nem medo de perder. E o mais curioso é que quanto mais profundamente ela vivia nesse estado, mais simples se tornavam suas escolhas. Ela não buscava grandes feitos para provar sua força, mas se movia com a naturalidade de quem sabe que a verdadeira transformação não acontece no palco visível, mas nos bastidores da consciência. Era ali, no silêncio, que ela moldava a realidade ao seu redor. É exatamente nessa naturalidade que reside a força silenciosa do verdadeiro mestre, não no barulho das palavras ou no impacto das ações visíveis, mas na arquitetura invisível da sua presença. Annie Besant compreendia que a transformação mais profunda acontece quando o ser deixa de ser um agente que força mudanças externas e passa a ser um campo vibracional que convida o mundo a se harmonizar com sua frequência. Essa frequência, alinhada com o fluxo da teosofia e seus princípios eternos, cria um vortex sutil que atrai não pelo desejo, mas pela ressonância da alma desperta. Ela sabia, desde suas primeiras iniciações, que a tristeza, quando encarada como uma chave e não como um fardo, abre portais para camadas mais profundas da mente hermética. A alma, ao penetrar essas camadas, começa a decodificar os códigos antigos da memória cósmica, que, segundo a tradição teosófica, estão impressos no tecido mesmo da existência. Essa decodificação não é linear. É um fluxo interior que se manifesta em ondas, cada uma trazendo um pouco mais de luz e consciência para o navegante que não teme mergulhar nas profundezas. Besant ensinava que cada emoção que atravessamos carrega uma pulsação cósmica, uma frequência única que pode ser sentida e modulada. É por isso que a prática do silêncio interno, aliada à observação atenta da vibração do corpo e da mente, permite uma alquimia da consciência que não depende de crenças externas, mas de uma experiência direta e pessoal. É como se o buscador se tornasse um alquimista moderno, transmutando a tristeza em um combustível sutil para o salto quântico interior. Essa sabedoria arcana é um presente da tradição esotérica, que Besant abraçou e expandiu, baseada nos ensinamentos herméticos, na cabala oculta e nos mistérios védicos, que falam da interconexão entre todas as coisas e do poder de ativação que reside na intenção pura e na atenção plena. Ela sabia que a verdadeira mudança não ocorre por acaso, mas pela aplicação consciente dessas chaves que ativam camadas ocultas da mente e do espírito, levando à neuroesoteria, a ciência oculta do despertar mental e espiritual. Annie Besant não era apenas uma teórica. Ela incorporava essas práticas e mostrava em sua vida o poder transformador que resulta da união entre a mente hermética e a alma desperta. Em momentos de dificuldade, sua postura não era de negação da tristeza,
mas de uma aceitação profunda que permitia que a frequência de sua alma recalibrasse o campo energético ao seu redor. E isso, de forma invisível, começava a alterar os padrões inconscientes herdados da psique humana, liberando a cadeia de reações automáticas que mantém o sofrimento repetitivo. Por isso, a chave para vencer a tristeza, segundo essa perspectiva, não está em evitar a dor, mas em atravessá-la com a consciência expandida, sintonizando com o campo sutil que sustenta todas as formas e emoções. Essa travessia é uma iniciação, uma passagem secreta que poucos ousam atravessar, porque exige coragem para enfrentar as camadas mais densas da psique e sabedoria para reconhecer que o que parece ser um fardo é, na verdade, uma ferramenta preciosa para a evolução. Assim, a técnica profunda que você vai receber no final deste encontro, embora não seja revelada aqui, está embasada nesse princípio fundamental: a transformação da energia emocional por meio da ativação consciente de uma frequência interna que ressoa com a memória cósmica e a pulsação da consciência universal. É um convite para entrar no fluxo interior, onde a arquitetura do invisível se revela e onde o salto quântico interior se torna possível para aqueles que estão prontos. E mesmo assim, essa é apenas uma parte do caminho, porque a jornada do buscador não termina em um ponto fixo, mas se desdobra em camadas infinitas. Cada avanço abre portas para novas descobertas, novos campos vibracionais e novos desafios que convidam a uma expansão contínua. É por isso que a sabedoria de Besant e da teosofia permanece viva, porque nunca está completa, está sempre em movimento, sempre em fluxo. Esse caminho, essa expansão sem fim, é o que convida o buscador a deixar de lado as amarras do conhecido para se lançar na vastidão do desconhecido, não como um ato de fuga, mas como uma dança com o mistério. Annie Besant, em sua sabedoria arcana, ensinava que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade sagrada de iniciar um processo de alquimia da consciência, onde cada gota de dor é transmutada em sabedoria e cada sombra em luz. Essa transformação, no entanto, exige um tipo especial de coragem. A coragem de se olhar nos olhos e reconhecer que o invisível é tão real quanto o visível, e que a frequência da alma é o verdadeiro motor da existência. Ao longo dessa jornada, o iniciado percebe que a mente hermética não é um obstáculo a ser superado, mas um instrumento delicado a ser afinado. Annie Besant via a mente como uma arquitetura invisível, um templo interno cuja construção depende da harmonia entre pensamento, sentimento e vontade. Essa harmonia só é possível quando se aceita a tristeza não como um muro, mas como um portal, uma passagem estreita que exige atenção plena para não tropeçar nas próprias sombras. Os ensinamentos da Cabala oculta, tão caros à tradição teosófica, reforçam essa visão ao mostrar que cada emoção carrega uma letra, uma energia específica que pode ser decodificada e usada para abrir novas rotas internas. A tristeza, nesse contexto, corresponde a uma frequência que desafia o buscador a desenvolver a paciência alquímica, aquela que entende que a transformação verdadeira é silenciosa, quase imperceptível e só se revela em retrospectiva como um salto quântico interior. Na prática diária, essa sabedoria se traduz em pequenos gestos, uma respiração consciente que interrompe o ciclo automático do sofrimento, um olhar amoroso lançado sobre as próprias feridas, um convite gentil para que a mente desacelere e permita que a alma se expresse. Annie Besant ensinava que esses gestos são como pedras colocadas no caminho que pavimenta a estrada para o despertar. Sem eles, o trajeto fica cheio de obstáculos invisíveis, padrões inconscientes que repetem a mesma história de tristeza e desconexão. A neuroesoteria moderna começa a confirmar o que essas tradições ancestrais já sabiam: que o cérebro e a consciência estão entrelaçados em uma dança complexa, onde o campo sutil da mente influencia diretamente os estados emocionais. Estudos recentes indicam que práticas como a meditação focada na atenção plena e a ativação da frequência vibracional correta
podem reprogramar os circuitos neurais, abrindo portas para experiências de transformação profunda. Essa convergência entre ciência e misticismo é uma validação poderosa para quem busca não apenas acreditar, mas experienciar a mudança. Assim, o método de Annie Besant para vencer a tristeza não é apenas uma técnica, é uma chave que desbloqueia a porta para um estado expandido de consciência, onde o sofrimento deixa de ser um peso e se torna um guia. Essa chave atua em níveis que ultrapassam o consciente e o inconsciente, alcançando as camadas mais profundas da memória cósmica, onde residem as respostas para as perguntas que muitas vezes nem sabemos que temos. E é justamente essa vastidão que torna o processo tão desafiador e ao mesmo tempo fascinante, porque ao abrir essa porta, você se depara com um campo infinito de possibilidades, uma arquitetura invisível que pode ser navegada apenas por aqueles dispostos a abandonar velhas certezas e abraçar o mistério com humildade e ousadia. Besant dizia que o verdadeiro buscador é aquele que nunca se contenta com respostas prontas, mas que está sempre disposto a explorar as camadas mais profundas do ser, mesmo quando isso significa atravessar desertos emocionais e tempestades internas. E é nesse compromisso que reside a semente da verdadeira liberdade. Uma liberdade que não depende de condições externas, mas de uma alquimia interna que transforma cada experiência em um degrau rumo ao despertar. Essa rota segura e poderosa que Annie Besant apontava é um verdadeiro mapa da consciência, uma cartografia sagrada que conecta a sabedoria das antigas tradições místicas à realidade pulsante do nosso tempo. Ao trilhar esse caminho, você não apenas descobre como transmutar a tristeza, mas começa a perceber as dinâmicas ocultas que regem sua própria mente hermética, aquelas estruturas invisíveis que moldam suas emoções, pensamentos e, por consequência, sua experiência de vida. Annie Besant, profundamente imersa nos estudos da teosofia e seus princípios eternos, enfatizava que esse processo é uma iniciação contínua. Não se trata de um destino fixo, mas de um movimento perpétuo entre a expansão e o recolhimento, entre a luz e a sombra. Essa dança alquímica da consciência acontece no interior de cada buscador que se dispõe a olhar para dentro com coragem e reverência, reconhecendo que cada camada emocional carrega um potencial de transformação e renascimento. Dentro dessa dinâmica, a tristeza deixa de ser um fardo para se tornar um portal vibracional, uma frequência que, quando integrada com sabedoria, abre acesso a estados de consciência mais elevados. E é nesse ponto que o neuroesoterismo encontra a espiritualidade tradicional, ao mostrar que a mente, ao modular suas frequências internas, pode sintonizar com o campo sutil da existência, desencadeando uma verdadeira codificação espiritual que reprograma padrões inconscientes herdados da psique humana. Esse conceito, que à primeira vista pode parecer abstrato, é na verdade uma ciência ancestral disfarçada, uma pulsação cósmica que atravessa os tempos e as culturas. Besant sabia que ao despertar essa frequência, o buscador acessa a memória cósmica, aquela sabedoria arcana que está impressa nas fibras do universo e que pode ser despertada por meio da prática consciente, do silêncio interno e da atenção plena. A experiência dessa memória cósmica não é intelectual. Ela é vivida no corpo e na alma, na sintonia fina entre a respiração, a pulsação do coração e o silêncio que habita além dos pensamentos. É essa alquimia da consciência que permite o salto quântico interior, uma mudança de estado que redefine a relação do ser consigo mesmo e com o mundo, abrindo caminho para um modo de existir marcado pela serenidade e pela clareza. A sabedoria hermética, a cabala oculta, os ensinamentos védicos e o sufismo, todos convergem para esse mesmo ponto: a transmutação das emoções densas em energia leve, que alimenta a expansão da consciência. Annie Besant incorporava essa convergência em sua vida e em seus ensinamentos, revelando que a tristeza, quando atravessada com presença, não apenas se dissolve, mas serve como trampolim para uma nova realidade interior. É nesse sentido que o método que você está descobrindo
não é um simples exercício, mas um ritual de transformação profunda, uma ativação da arquitetura invisível do seu ser. Ele atua nas camadas mais sutis da mente e do espírito, harmonizando o fluxo interior e despertando a frequência do ser que já reside dentro de você, esperando ser reconhecida e cultivada. Cada passo dessa jornada exige entrega e paciência, pois a mente herdou padrões inconscientes que resistem a mudanças rápidas. Mas a beleza desse processo está justamente na sua natureza orgânica, na forma como ele respeita o ritmo individual de cada buscador, conduzindo-o com suavidade através dos labirintos internos até que, enfim, ele possa experimentar a liberdade que vem da presença plena e do silêncio que tudo observa. A vibração que você começa a sentir agora é o prenúncio dessa transformação, um chamado para atravessar o véu que separa o conhecido do desconhecido, o superficial do profundo, o condicionamento do despertar. E é essa travessia que faz da tristeza não um inimigo, mas um mestre silencioso, um guia que conduz para além das aparências e das limitações da mente cotidiana. A travessia desse véu, tão sutil quanto profundo, exige que o buscador se torne um alquimista consciente, aquele que não teme a transformação interior, mesmo quando ela se apresenta em formas inesperadas. Annie Besant ensinava que a verdadeira sabedoria não reside em fugir da dor, mas em mergulhar nela com olhos abertos, permitindo que a frequência da alma penetre cada camada do sofrimento, até que sua essência seja transmutada em luz. Essa luz, longe de ser um ideal distante, é uma presença viva que pulsa no coração de cada ser humano, esperando ser despertada pela intenção pura e pela atenção plena. Ao longo dessa jornada, o praticante aprende a reconhecer que a tristeza não é um obstáculo permanente, mas um fluxo passageiro dentro da arquitetura invisível da psique. Ela surge e desaparece como as marés, influenciada pelos ciclos naturais da vida e pelos padrões inconscientes herdados da mente humana coletiva. Com o tempo, ao cultivar a presença atenta, a mente hermética se torna capaz de modular essas frequências emocionais, harmonizando o campo energético interno e abrindo espaço para experiências de paz profunda e clareza vibracional. Essa modulação é, em essência, uma codificação espiritual, um processo pelo qual o corpo, a mente e a alma sincronizam-se com as leis universais que regem a existência. Annie Besant via essa codificação como um dos segredos mais profundos da teosofia, uma ciência ancestral que combina o misticismo interior com os avanços da neurociência moderna. Ela entendia que a transformação real ocorre quando a mente deixa de resistir aos fluxos naturais da vida e aprende a navegar as camadas da consciência com graça e discernimento. Em cada passo dessa prática, há uma dança delicada entre o silêncio e a expressão, entre o recolhimento interno e a ação externa. Através dessa dança, o buscador encontra o ponto de inflexão, aquele momento em que a frequência do ser muda e o salto quântico interior se torna possível. Não é um salto abrupto, mas uma transição suave, como o amanhecer que dissipa a escuridão sem pressa, iluminando cada detalhe com uma luz renovada. Besant afirmava que, para acessar esse ponto, é necessário cultivar a paciência alquímica, aquela que entende que a alma trabalha em ritmos próprios e que a transformação verdadeira é um processo contínuo, nunca concluído. Essa paciência se manifesta na prática diária de atenção e presença, onde cada gesto, cada respiração, se torna um ato sagrado de alinhamento com a pulsação cósmica que permeia todas as coisas. É justamente essa pulsação cósmica que conecta o buscador ao fluxo eterno da vida, dissolvendo as barreiras do tempo e do espaço e revelando a unidade essencial que subjaz a todas as formas. Essa revelação, tão antiga quanto o próprio mistério da existência, é o fundamento da sabedoria hermética e da cabala oculta que Annie Besant tanto valorizava e incorporava em seus ensinamentos. Ao integrar esses ensinamentos, você começa a perceber que a tristeza, longe de ser um peso, é uma mensagem da alma, um chamado
para despertar para a vastidão do ser que habita além das aparências. Essa percepção não elimina o sofrimento, mas transforma a relação com ele, permitindo que você caminhe pelo deserto interior com a confiança de quem sabe que a oásis está sempre presente, mesmo quando não pode ser vista. É nessa jornada que o método de Annie Besant se revela como uma chave sagrada, capaz de abrir as portas da percepção e conduzir o buscador ao encontro com sua própria essência luminosa. Essa chave atua silenciosamente, ativando camadas ocultas da mente e do espírito, e despertando a arquitetura do invisível que sustenta a vida em sua plenitude. É exatamente na aplicação cotidiana dessa chave sagrada que reside o verdadeiro poder do método de Annie Besant. Ela ensinava que a transformação interior não é um evento isolado, mas um fluxo constante, uma dança com as energias sutis que permeiam cada momento da existência. Cada ato simples, desde uma respiração consciente até a escolha de observar sem julgar os próprios pensamentos, é uma oportunidade de ativar a frequência do ser, aquela pulsação cósmica que reverbera na arquitetura invisível do universo. Ao trazer essa consciência para o cotidiano, o buscador começa a perceber que a vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos aleatórios e se torna um campo vivo de aprendizado e expansão. A tristeza, que antes parecia uma sombra inevitável, transforma-se em um elemento do cenário, um componente transitório que pode ser reconhecido, acolhido e gradualmente transmutado. Essa transmutação não é uma luta contra a emoção, mas uma entrega profunda à sabedoria interior que Besant chamava de mente hermética, a capacidade de observar e transformar sem se perder nas ondas emocionais. A prática diária dessa entrega consciente atua como um ritual silencioso, que fortalece o canal entre o mundo visível e o invisível, entre o ego condicionado e o eu essencial. É nesse espaço intermediário que se manifesta a neuroesoteria, a ciência oculta que explora como as dinâmicas mentais invisíveis podem ser modificadas para expandir a consciência. Annie Besant reconhecia que, para muitos, esse conceito parecia abstrato demais, mas ela sabia que quem pratica relata mudanças significativas, vivências de transformação profunda que alteram a percepção do eu e do mundo. Assim, a caminhada proposta por Besant é uma iniciação mental e espiritual, um convite para atravessar as camadas da psique humana e descobrir a frequência de Blavatsky, aquela vibração sutil e poderosa que conecta o buscador à memória cósmica e ao fluxo eterno da vida. Essa frequência é uma pulsação arcana que, quando ativada, abre portas para estados de presença e serenidade que transcendem as limitações do sofrimento. É importante compreender que essa ativação não acontece de forma imediata ou automática. Ela requer dedicação, paciência e um compromisso amoroso consigo mesmo, reconhecendo que a jornada do despertar é composta por ciclos de avanço e retração, luz e sombra, que se entrelaçam em uma dança perpétua. Annie Besant ressaltava que essa dança é a própria essência da alquimia da consciência, onde cada desafio é uma oportunidade de crescimento e cada momento de quietude, um espaço sagrado para a integração. Quando o buscador incorpora essa prática, começa a desenvolver uma resiliência espiritual, que não depende de fatores externos, mas de uma arquitetura interna construída com base na atenção plena e na intenção clara. Essa arquitetura é invisível aos olhos comuns, mas seu impacto reverbera em todas as dimensões da vida, manifestando-se como uma presença calma, um centro estável em meio ao turbilhão das emoções e circunstâncias. E é nesse centro estável que reside o segredo para vencer a tristeza, não através da negação ou do controle, mas pela aceitação profunda e pela transformação consciente da energia emocional. Essa transformação é o verdadeiro salto quântico interior, uma mudança de frequência que eleva o ser a uma dimensão onde a luz interior brilha com intensidade renovada, iluminando mesmo os cantos mais escuros da alma. Essa jornada de cultivo sutil, fundamentada nos ensinamentos teosóficos e herméticos,
convida o buscador a um mergulho cada vez mais profundo nas camadas invisíveis da existência. Honey Besant nos lembra que o silêncio interior não é vazio, mas uma pulsação cósmica, uma frequência do ser que ressoa com a memória cósmica e com a arquitetura invisível que sustenta a vida em todas as suas formas. A prática meditativa, quando realizada com presença e intenção clara, ativa esse campo sutil, revelando um espaço interno onde a tristeza se dissolve em luz e a mente hermética se torna uma aliada na dança da transformação. Ao integrar essas práticas, o buscador aprende a reconhecer os padrões inconscientes herdados da psique humana que mantêm a repetição do sofrimento e a usar a atenção plena para desmantelá-los delicadamente. Essa desprogramação não é um ato de força, mas um processo alquímico que respeita o ritmo natural da consciência, promovendo uma transmutação gradual que revela camadas de sabedoria arcana e neuroesoteria, ciência e mistério entrelaçados na mesma pulsação. Honey Besant via essa integração entre ciência ancestral e sabedoria espiritual como o verdadeiro caminho para o despertar, onde cada respiração consciente e cada momento de presença ativa a frequência de Blavatsky, conectando o indivíduo ao fluxo eterno da vida. Essa conexão transforma a percepção do eu, revelando que a tristeza é apenas uma onda passageira no vasto oceano da consciência, uma oportunidade para a ativação da frequência do ser e o salto quântico interior que transcende o tempo e o espaço. Essa transmutação da energia emocional não é um destino, mas um movimento contínuo, uma dança entre a luz e a sombra que exige coragem e humildade para ser vivida plenamente. Besant ensinava que o verdadeiro mestre é aquele que permanece presente mesmo diante das tempestades internas, permitindo que a pulsação cósmica guie cada passo e que a arquitetura invisível da mente hermética seja fortalecida pela prática constante da atenção e da intenção. Assim, o método que você começa a desvelar agora é um convite para atravessar o véu das aparências e acessar a sabedoria arcana que habita no âmago do ser, uma chave sagrada que abre portas para uma nova realidade interior, onde a tristeza perde seu poder e a luz interior brilha com intensidade renovada. Essa chave não é um segredo guardado, mas uma possibilidade aberta para todos que se dispõem a trilhar o caminho com presença e dedicação. E mesmo que o caminho pareça desafiador, lembre-se que cada passo dado na direção da consciência desperta é um salto quântico interior, uma ativação da pulsação cósmica que transforma não apenas o indivíduo, mas o campo sutil ao seu redor, influenciando positivamente tudo e todos com quem se conecta. Honey Besant vivenciou essa realidade e nos legou essa sabedoria como um farol para todos os buscadores que desejam vencer a tristeza e despertar para a plenitude do ser. Nesse convite para avançar, a prática meditativa assume a forma de um ritual sagrado, onde cada gesto é uma ponte entre o visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente. Honey Besant ensinava que a respiração consciente, a postura atenta e a visualização focada são ferramentas essenciais para ativar o fluxo interior, aquela corrente energética que percorre as camadas da mente hermética e conecta o buscador à frequência da memória cósmica. Essa prática diária cria uma resiliência espiritual que suaviza o impacto das emoções densas, como a tristeza, permitindo que elas sejam percebidas como ondas passageiras e não como prisões permanentes. Ao cultivar esse estado de presença, você começa a sintonizar com a pulsação cósmica que permeia todas as coisas, uma frequência de Blavatsky que ressoa com os princípios eternos da teosofia. Essa sintonia atua como uma chave que desbloqueia camadas ocultas da mente, ativando a codificação espiritual necessária para o salto quântico interior. Essa codificação, embora invisível aos olhos comuns, é sentida profundamente no corpo e na alma, como uma renovação da energia vital que transforma a percepção do eu e do mundo. A alquimia da consciência que Honey Besant propõe não é um processo linear, mas um fluxo dinâmico que integra luz e sombra, expansão e recolhimento, ação
e silêncio. Esse fluxo é a essência da neuroesoteria, a ciência oculta que revela como as dinâmicas mentais invisíveis podem ser modificadas para promover a cura e a expansão espiritual. Ao mergulhar nesse fluxo, o buscador descobre que a tristeza é uma pulsação cósmica, um convite para aprofundar a presença e despertar a frequência do ser. É nesse espaço de presença que se revela a arquitetura invisível da mente hermética, uma estrutura sutil que sustenta a experiência humana e que pode ser moldada pela atenção e pela intenção consciente. Annie Besant ensinava que ao reconhecer e harmonizar essa arquitetura, o buscador se torna um agente ativo na criação de sua realidade, transformando padrões inconscientes herdados da psique humana e ativando a sabedoria arcana que habita no âmago do ser. Essa transformação, embora profunda, acontece através de pequenos passos, gestos simples de atenção e entrega que, somados, criam um campo energético capaz de dissolver as resistências internas e abrir caminho para a expansão da consciência. Cada momento de presença é um tijolo na construção desse templo interno, uma declaração silenciosa de compromisso com o próprio despertar. A frequência do ser, quando alinhada com a memória cósmica e a pulsação da consciência universal, cria um vórtex sutil que atrai não pelo esforço, mas pela ressonância profunda. Essa ressonância é o que permite ao buscador transcender os condicionamentos coletivos e os modelos herdados da psique humana, encontrando um estado de serenidade e clareza que não depende das circunstâncias externas. É nesse estado que a tristeza perde seu domínio e se torna um mestre silencioso, uma energia que guia o buscador para além das aparências e das limitações da mente cotidiana. Annie Besant viveu essa realidade e nos deixou um legado de ensinamentos que continuam a iluminar o caminho para aqueles que desejam acessar essa frequência vibracional e transformar a dor em luz. Ao continuar essa jornada, torna-se evidente que a transformação profunda proposta por Annie Besant não está confinada a momentos isolados de insight, mas se desdobra numa prática diária de alinhamento com a pulsação cósmica que permeia toda a existência. Essa pulsação sutil e poderosa atua como um campo vibracional capaz de ressoar com a arquitetura invisível da mente hermética, ativando camadas ocultas da consciência que sustentam o salto quântico interior. Besant, com sua dedicação à teosofia, sabia que esse salto não é um feito abrupto, mas um movimento fluido entre as camadas da psique, onde a tristeza, ao invés de se apresentar como um obstáculo intransponível, revela-se como um portal para níveis mais elevados de percepção e serenidade. Essa percepção é um convite para reconhecer a neuroesoteria como a ciência sagrada que une as dinâmicas mentais invisíveis com a expansão da consciência, integrando luz e sombra em uma alquimia contínua. A prática que sustenta essa alquimia envolve a conjunção delicada entre intenção clara e atenção plena, como um ritual silencioso que fortalece a conexão entre o eu essencial e a memória cósmica. Annie Besant ensinava que essa conexão é a verdadeira chave para vencer a tristeza, pois ela permite que o buscador navegue pelas ondas emocionais com a serenidade de quem entende que o sofrimento é uma passagem e não um destino. A sabedoria arcana, presente nos ensinamentos herméticos, na cabala oculta e nas tradições védicas, oferece mapas para essa navegação interior, mostrando que cada emoção é uma frequência que pode ser modulada e integrada, criando assim um campo energético harmonizado que reverbera na frequência de Blavatsky e sustenta o despertar espiritual. Ao incorporar essa prática em sua vida, o buscador desenvolve uma resiliência espiritual que não depende das condições externas, mas nasce da arquitetura invisível do seu próprio ser. Essa resiliência se manifesta como uma presença calma e centrada, capaz de transmutar as dinâmicas mentais invisíveis que antes perpetuavam padrões de tristeza e desconexão. Cada momento vivido com essa consciência torna-se um ato sagrado, uma declaração silenciosa de compromisso com a transformação e o despertar. Annie Besant mostrava por sua própria vida e legado
que essa dedicação constante é a base para acessar a frequência vibracional que dissolve o sofrimento e ativa a pulsação cósmica do ser. É nesse ponto da jornada que o buscador começa a perceber que o método não é um conjunto de técnicas isoladas, mas uma arquitetura viva de transformação, onde a alquimia da consciência opera em múltiplas dimensões simultaneamente, moldando o campo sutil que sustenta a experiência humana. Essa arquitetura invisível é o templo interno onde a mente hermética e a alma desperta se encontram e onde a codificação espiritual acontece, reprogramando padrões herdados da psique humana e abrindo portas para novas formas de ser e perceber. Annie Besant, em sua profunda sabedoria, nos legou essa chave sagrada, um convite para adentrar no fluxo eterno da vida com coragem e reverência. O convite para aprofundar-se nessa arquitetura invisível é um chamado à coragem e à entrega, pois cada passo rumo à consciência desperta requer que o buscador abrace o desconhecido com confiança serena. Annie Besant nos guia com sua sabedoria ancestral, lembrando que a verdadeira iniciação acontece no silêncio interior, nesse espaço sagrado onde a mente hermética se harmoniza com a frequência da pulsação cósmica, criando um vórtex sutil que conecta o indivíduo à memória cósmica e à sabedoria arcana. Ao cultivar essa sintonia, o buscador começa a perceber que a tristeza não é um inimigo, mas uma energia que pode ser transmutada através da atenção plena e da intenção clara. Essa transmutação é um processo alquímico, uma dança entre luz e sombra que revela as camadas mais profundas da psique, permitindo que a frequência de Blavatsky ressoe dentro do ser, ativando a codificação espiritual que sustenta a expansão da consciência. Essa expansão não ocorre em isolamento, mas em relação harmoniosa com o campo sutil ao redor, onde cada pensamento, cada emoção influencia e é influenciado pela dinâmica invisível da existência. Annie Besant ensinava que essa interconexão é a base da neuroesoteria, a ciência que une os mistérios antigos com as descobertas modernas da mente e da consciência, criando uma ponte entre o visível e o invisível, o conhecido e o misterioso. A prática dessa ciência sagrada envolve pequenos rituais diários, a respiração consciente, a postura meditativa, a visualização focada, que ativam o fluxo interior e fortalecem a arquitetura invisível do ser. Esses atos simples, quando realizados com presença e reverência, tornam-se catalisadores para o salto quântico interior, aquela mudança vibracional que transforma a percepção e dissolve as dinâmicas mentais invisíveis que alimentam a tristeza e o sofrimento. Annie Besant, em sua profunda vivência teosófica, sabia que essa transformação é uma jornada contínua, marcada por ciclos de expansão e retração, luz e sombra, silêncio e movimento. Ela ensinava que o buscador deve aprender a navegar essas ondas emocionais com paciência alquímica, permitindo que cada experiência seja integrada e transmutada em sabedoria e amor. É nessa paciência e entrega que reside a força do método, uma força que não depende de esforços externos, mas da arquitetura interna da mente e do coração, alinhados com a frequência do ser. Essa força cria um campo vibracional capaz de atrair para si experiências e pessoas alinhadas, ampliando o vórtex de consciência que sustenta a transformação profunda. Ao reconhecer essa força, o buscador compreende que vencer a tristeza não é uma meta a ser alcançada, mas um processo vivo, uma ativação constante da pulsação cósmica que permeia todas as coisas e que, quando sintonizada, revela a verdadeira essência do ser. Annie Besant legou esse ensinamento como uma luz eterna, uma chave para desbloquear os mistérios do coração e da mente, convidando-nos a despertar para a realidade além das aparências. O caminho que Annie Besant delineou é uma travessia que exige do buscador uma entrega constante ao mistério da existência, onde a mente hermética e a alma desperta convergem na pulsação cósmica do ser. Essa convergência não é apenas um encontro, mas uma fusão vibracional que ativa o vórtex sutil da memória cósmica, revelando camadas profundas da consciência que transcendem o tempo e o espaço.
Ao seguir essa senda, o buscador aprende a navegar as águas turbulentas da tristeza com a serenidade de quem compreende que cada emoção é uma frequência passageira, um reflexo da arquitetura invisível que molda a experiência humana. Annie Besant enfatizava que essa compreensão é a chave para a neuroesoteria, a ciência sagrada que une o oculto e o científico, o ancestral e o moderno, formando uma ponte para o salto quântico interior que desperta o verdadeiro potencial do ser. Essa ponte é construída diariamente por meio de práticas meditativas que Besant recomendava com fervor. A respiração consciente que ancorava o corpo na presença, a visualização que alinhava a mente com a frequência vibracional da sabedoria arcana e a postura que mantinha o fluxo interior livre e harmonioso. Cada gesto, por mais simples que pareça, atua como uma pedra fundamental na construção dessa arquitetura invisível, fortalecendo o campo energético que sustenta a expansão da consciência. A alquimia da consciência, como Besant ensinava, é uma dança perpétua entre luz e sombra, onde a tristeza se transforma em um mestre silencioso que guia o buscador para além das limitações da mente condicionada. Essa dança é o núcleo da sabedoria hermética e da cabala oculta, tradições que fornecem um mapa simbólico para essa jornada interior e que foram profundamente incorporadas pela teosofia em sua essência vibracional. Através dessa dança, o buscador é convidado a transcender os modelos herdados da psique humana e a acessar uma frequência de ser que é ao mesmo tempo pessoal e universal, um campo de ressonância onde a memória cósmica e a pulsação cósmica se entrelaçam para criar uma nova realidade interior. Annie Besant, com sua visão iluminada, via essa realidade como o verdadeiro lar do ser, um espaço de serenidade, clareza e liberdade que pode ser acessado por meio da prática constante e da entrega amorosa. Essa entrega não implica renúncia ao mundo, mas um alinhamento profundo com ele, uma harmonização que permite ao buscador viver a vida com intensidade e plenitude, mesmo diante dos desafios emocionais. A frequência do ser, quando ativada, transforma a percepção da existência, revelando a beleza oculta em cada experiência e dissolvendo as barreiras que separavam o indivíduo do fluxo eterno da vida. Assim, o método de Annie Besant se revela não apenas como um conjunto de ensinamentos, mas como uma via viva de transmutação, um convite para abraçar a alquimia da consciência em sua totalidade e para ativar a arquitetura invisível que sustenta o despertar espiritual. Essa ativação é uma experiência que transcende o tempo, uma chave que abre portas para dimensões internas, onde a tristeza perde seu domínio e a luz interior se manifesta com plenitude. Aprofundando ainda mais essa rota sagrada, percebemos que o verdadeiro mestre do método de Annie Besant é aquele que abraça a impermanência da tristeza, reconhecendo nela não um castigo, mas uma pulsação cósmica que revela as camadas mais íntimas da alma. Essa percepção não é apenas intelectual, mas uma experiência viva que ocorre no fluxo interior, onde o silêncio se torna linguagem e a presença, um campo vibracional capaz de transformar a arquitetura invisível da mente hermética. Besant, guiada pela sabedoria da teosofia e pelo contato profundo com as tradições herméticas, védicas e sufis, ensinava que a codificação espiritual necessária para a transmutação emocional acontece no corpo, na mente e no espírito simultaneamente. Essa codificação é uma dança entre energia oculta e frequência do ser, uma alquimia que ressoa com a memória cósmica e ativa o vortex sutil que conecta o buscador ao fluxo eterno da vida. A prática desse método envolve uma atenção delicada e compassiva às dinâmicas mentais invisíveis que moldam nossas experiências emocionais. Ao cultivar essa atenção, o buscador começa a perceber os padrões inconscientes herdados da psique humana, reconhecendo-os não como limitações fixas, mas como camadas a serem transmutadas pela luz da consciência desperta. Essa transformação é a essência da neuroesoteria, a ciência ancestral que Annie Besant ajudou a popularizar e que une o conhecimento místico às descobertas modernas da mente e do cérebro.
Cada momento de presença plena é uma oportunidade para ativar essa alquimia interna, para sintonizar com a frequência de Blavatsky e fortalecer a arquitetura invisível do ser. Annie Besant enfatizava que essa ativação não ocorre de forma instantânea, mas é o resultado de uma prática constante, um compromisso amoroso com o próprio despertar e com a expansão da consciência. Nesse processo, o buscador aprende a dançar com a luz e a sombra, integrando as emoções densas e transmutando a tristeza em sabedoria profunda. Essa dança é sustentada pela frequência vibracional da sabedoria arcana que permeia os ensinamentos da cabala oculta, da alquimia hermética e dos mistérios védicos, todos entrelaçados na trama da teosofia. A conexão com essa frequência cria um campo energético que atrai experiências e pessoas alinhadas, ampliando o vórtex de consciência e fortalecendo o salto quântico interior. Annie Besant via essa dinâmica como a chave para vencer a tristeza e acessar a plenitude do ser, um convite para viver em sintonia com a pulsação cósmica que anima toda a existência. É importante lembrar que essa transformação não nega a realidade dos desafios emocionais, mas os transcende, oferecendo ao buscador uma nova perspectiva, onde a dor é vista como um portal para a liberdade interior. Essa liberdade se manifesta como uma presença calma e centrada, uma arquitetura invisível que sustenta o equilíbrio emocional e espiritual em meio às turbulências da vida. Esse convite para prosseguir pela senda da transformação é, acima de tudo, um chamado para a consciência desperta, para aquele estado onde a mente hermética se torna o santuário da alma e a frequência do ser pulsa em sintonia com a memória cósmica. Annie Besant ensinava que essa sintonia é alcançada através da prática constante da presença, da atenção plena, que penetra as camadas mais sutis da psique e ativa a alquimia da consciência em seu ritmo próprio, suave e poderoso. Ao aprofundar-se nessa prática, o buscador começa a perceber que a tristeza não é um fardo imutável, mas uma frequência vibracional que pode ser modulada e transformada por meio da intenção consciente e da entrega amorosa. Essa transformação não acontece no esforço, mas na fluidez do fluxo interior, um estado de reverência e respeito pela pulsação cósmica que anima cada instante da existência. Annie Besant integrava em seus ensinamentos as sabedorias herméticas, a cabala oculta, os mistérios védicos e a neuroesoteria, compondo um mapa vibracional para o despertar que é tão antigo quanto atual. Esse mapa revela que a arquitetura invisível do ser é moldada pela dança entre luz e sombra, entre o visível e o invisível, e que o salto quântico interior acontece quando o buscador se rende à dança com coragem e confiança. A prática dessa rendição consciente envolve rituais simples e poderosos, como a respiração que ancora o corpo no momento presente, a visualização que alinha a mente com a frequência da sabedoria arcana e o cultivo da intenção clara que direciona a energia para a transmutação interior. Esses rituais ativam o vórtex sutil que conecta o indivíduo à memória cósmica, abrindo portas para dimensões internas onde a tristeza perde seu poder e a luz do ser se revela em toda sua plenitude. Essa revelação não é um destino final, mas um movimento contínuo, um fluxo eterno que convida o buscador a renovar sua entrega e expandir sua consciência a cada instante. Annie Besant sabia que esse movimento é a essência da alquimia da consciência, onde a transformação profunda acontece não apenas no plano mental, mas também no emocional, no energético e no espiritual. Ao integrar essas práticas em sua vida, você começa a construir uma arquitetura interna de resiliência espiritual, capaz de transcender os condicionamentos coletivos e os modelos herdados da psique humana que mantêm os padrões de tristeza e desconexão. Essa arquitetura é invisível aos olhos comuns, mas seu impacto reverbera em todas as dimensões da existência, manifestando-se como um centro estável e luminoso em meio às tempestades internas. Esse centro é a frequência do ser, uma pulsação cósmica
que ativa a codificação espiritual da memória cósmica e que sustenta o despertar verdadeiro e profundo. Annie Besant via essa frequência como a chave para vencer a tristeza e para acessar a plenitude do ser. Um convite para viver em harmonia com o fluxo eterno da vida. A imersão nessa frequência vibracional exige do buscador uma disposição para abandonar velhas certezas e abraçar o mistério que se desdobra no silêncio interior. Annie Besant, ao longo de sua trajetória teosófica, ensinou que esse mistério é a essência viva da pulsação cósmica, uma energia oculta que sustenta a arquitetura invisível do ser e que pode ser acessada através da prática constante da atenção plena e da intenção clara. Essa prática é o fio que conecta o eu condicionado à mente hermética, à memória cósmica e à sabedoria arcana que permeia as tradições ancestrais. É por meio dela que o buscador aprende a navegar pelas camadas da psique humana, desvelando os padrões inconscientes herdados que alimentam a tristeza e abrindo espaço para a ativação da neuroesoteria, ciência sagrada que harmoniza as dinâmicas mentais invisíveis com a expansão da consciência. A alquimia da consciência proposta por Besant não se limita à transformação emocional, mas se estende à reprogramação profunda da codificação espiritual que sustenta o ser. Esse processo é uma dança sutil entre luz e sombra, uma integração contínua que revela a frequência de Blavatsky, aquela vibração ancestral que conecta o indivíduo ao fluxo eterno da vida e que ativa o salto quântico interior. Ao incorporar essa alquimia em sua rotina, o buscador desenvolve uma resiliência espiritual que não depende das condições externas, mas nasce da arquitetura interna do seu próprio ser. Essa resiliência manifesta-se como um campo energético harmonizado, um vortex sutil que atrai experiências e pessoas alinhadas, ampliando a pulsação cósmica do ser e fortalecendo o processo de transformação profunda. Besant enfatizava que essa jornada é marcada por ciclos de expansão e retração, luz e sombra, movimento e silêncio. Essa dinâmica é o núcleo da sabedoria hermética e da cabala oculta, tradições que fornecem os símbolos e os mapas para essa jornada interior, revelando que cada emoção, inclusive a tristeza, é uma oportunidade para ativar a frequência vibracional que sustenta a transformação. Essa ativação não é um evento isolado, mas um fluxo contínuo que permeia cada aspecto da vida do buscador, criando uma arquitetura invisível que sustenta o equilíbrio emocional e espiritual, mesmo diante das turbulências. Essa arquitetura é o templo interno onde a mente hermética e a alma desperta se encontram, e onde a codificação espiritual é reprogramada para revelar o verdadeiro potencial do ser. Annie Besant via essa arquitetura como uma chave sagrada, um convite para adentrar no fluxo eterno da vida com coragem e reverência, reconhecendo que vencer a tristeza não é um ponto de chegada, mas uma ativação constante da pulsação cósmica que permeia todas as coisas. Essa ativação é o verdadeiro salto quântico interior, uma transformação vibracional que transcende as limitações da mente condicionada e revela a luz interior em toda a sua plenitude. Já vou compartilhar com você um presente raro, uma técnica profunda que só os iniciados conhecem. Algo que, quando praticado, ativa um campo vibracional capaz de transmutar a tristeza e abrir portas para uma nova arquitetura interna da consciência. Mas antes reflita. Até aqui você começou a perceber que aquela dor silenciosa que parecia invisível era, na verdade, uma energia pulsante, um laço sutil, um vínculo além do emocional. Agora, a tristeza tem rosto e nome, e você sabe que ela nunca foi apenas um desconforto, sempre foi um convite da alma para despertar. O caminho existe, e ele começa dentro. Se você chegou até aqui, comente "Eu sou vibração", para selar esse compromisso sagrado com sua transformação interior, porque só assim a codificação espiritual realmente se ativa e a pulsação cósmica encontra morada em você. Aqui, você é mais que um espectador. É parte de um campo invisível, uma comunidade de buscadores que transcendem os condicionamentos
e despertam para a verdadeira frequência do ser. Inscreva-se para permanecer conectado a esse vortex de sabedoria ancestral, onde cada vídeo é uma chave para abrir as portas da mente hermética e da alquimia da consciência. Gratidão profunda por caminhar ao meu lado neste encontro de almas. Que essa jornada ressoe em você como a frequência eterna que tudo transforma. Agora, para você que é digno de receber este presente, aqui está o passo a passo da técnica oculta que Annie Besant e os grandes mestres da teosofia transmitiram. Encontre um espaço silencioso onde possa estar confortável e sem interrupções. Sente-se ereto, alinhando a coluna como um canal aberto para a pulsação cósmica. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar ativar seu corpo energético. Visualize uma luz dourada descendo do topo da sua cabeça, preenchendo cada célula com vibração e paz. Inspire lentamente e, ao expirar, imagine que você libera toda a tristeza acumulada, transformando-a em uma corrente dourada que flui para a Terra, onde será transmutada. Mentalize a ativação de um vortex energético no centro do seu peito, uma roda giratória de luz que pulsa em harmonia com o universo. Em silêncio, repita mentalmente o mantra Om Tat Sat, cada sílaba alinhando sua frequência ao campo sutil da sabedoria arcana. Permaneça nesse estado de presença e expansão por pelo menos 10 minutos, sentindo o fluxo interior ativar a arquitetura invisível da sua mente e coração. Finalize com 3 respirações profundas, abrindo os olhos lentamente e trazendo consigo a calma e a ativação da memória cósmica. Pratique essa técnica diariamente para fortalecer a resiliência espiritual e ativar o salto quântico interior que dissolverá as sombras da tristeza e revelará a luz vibracional do seu ser. Você é luz, pulsação e transformação em movimento constante. Permaneça nesse caminho com coragem e reverência, pois a verdadeira vitória sobre a tristeza é o despertar para a frequência do ser que você já é.